Gente, namastê, boa tarde. Vamos começar cantando 3 vezes o Om, 3 vezes o Gayatri. Eu estou sempre lembrando, quando eu chego aqui que eu lembro, mas eu vou preparar uma aula para a gente cantar o Gayatri, para eu explicar para vocês, para a gente cantar junto. Eu sempre esqueço de trazer, mas vou trazer. Então vamos cantar 3 vezes o Om, quem souber também canta o Gayatri, quem não souber, escuta, que só escutar esses mantras dos Vedas já é um grande benefício também. Então vamos inspirar juntos. Bhurvuvah swaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om Bhurvuvah swaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om Bhurvuvah swaha tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yona prachodayat. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então, eu queria começar essa aula fazendo uma homenagem ao professor João, né? Todo mundo deve ter sabido. O João Batista fez a passagem dele. Era o professor mais antigo aqui da academia, 60 anos ele estava aqui na academia. E para todos nós é muito difícil, né? Chegar aqui e não encontrar com ele. Mas é a vida, né? A gente vai... E a gente entende que ele cumpriu muito bem o papel dele. Isso é o mais bonito, assim, né? A gente fica pensando assim, o yogi são aqueles que moram na Índia, de cabelo grande, que moram na caverna, mas não, existem yogis, né? Brasileiros, americanos, russos, chefes de família, trabalhadores, porque o yoga é uma filosofia de vida, né? Então a gente pode viver a nossa vida numa cidade grande, com os nossos afazeres, e ter essa filosofia pautando a nossa vida. E acho que esse é o mais bonito, né? Porque a gente até brinca, a gente ficar em paz lá na Índia, nos Himalaias, numa caverna, onde está tudo nevado, silêncio absoluto, você meditar ali, ficar em paz ali, de certo modo é até fácil, porque tudo ali propicia a paz. Mas você conseguir viver em paz na nossa sociedade, na nossa cidade principalmente, é que é o grande desafio. E o João era um yogi, é uma pessoa que viveu o yoga 24 horas por dia. Então ele deixa um grande exemplo do que é possível. É possível a gente viver, é possível a gente trabalhar, ter família, pagar conta, mas se manter sereno, calmo, feliz, em paz, sem estresse, sem depender de médico. O João, assim como o professor Hermógenes, é um exemplo vivo disso. Ele deu um testemunho, a vida dele é um testemunho. Hoje mesmo tinha uma aluna que estava de férias, voltou hoje, não sabia, chegou aqui, ficou muito, emocionada. E ela falou isso: olha, eu acompanho o professor João há 30 anos. Eu nunca vi ele ter um resfriado, nunca vi ele faltar a aula, nunca vi ele deixar de trabalhar, nunca vi ele tomar um remédio. Então, às vezes eu falo isso do professor Hermógenes e a gente acha que é muito distante da gente, né? O professor Hermógenes, mas ele, poxa, muita gente acha, né? O professor era um santo, o professor era diferente. Não, o professor era igual a gente. Pagava conta, tinha família, pagava aluguel, tinha trabalho, tinha
preocupações, só que optou por uma vida de yoga. E o João Batista, a mesma coisa. Então, você passar 80, ele estava com 84 anos, né? Sem ter que tomar remédio, sem ter que ir ao médico, sem ter... A gente estava conversando com a filha dele, até quando ele internou, que ele teve pneumonia, né? Ele não sabia o que era ficar internado, não sabia o que era dormir no hospital. Então, assim, tudo para ele também foi muito difícil nesse sentido, de não nem conhecer o que é um hospital, o que é ficar internado. Então, quando a gente fala, olha, o yoga, quando praticado, traz o equilíbrio físico, espiritual, mental, é isso. É o que a vida do João demonstrou pra gente. E ele era uma pessoa, assim, uma pessoa muito, muito compreensiva, né? A academia, nesses 60 anos que ele está aqui, passou por altos e baixos, já teve momentos áureos e tal, já teve momentos muito difíceis, e em que há pouco tempo tive que conversar com ele sobre redução de salário, porque a academia não estava, né, conseguindo se manter, e ele, uma serenidade, não, Thiago, eu sei que a gente está fazendo o melhor, eu sei que está difícil, momento nenhum reclamou, momento nenhum brigou, não ficou chateado. Então, é difícil, né? É difícil a gente ver pessoas assim hoje em dia, que tem essa compreensão, que tem esse amor. Mas isso é o que o yoga traz pra gente. E isso, assim, convivi muito de perto com meu avô, com o professor João, com outros professores, que mostram que é totalmente possível. O João mesmo, quando chegou aqui na academia, 60 anos atrás, o João chegou quando a academia abriu. Ele foi aluno do professor. Ele chegou aqui gago, mas gago de estresse, de nervoso. Tanto que depois ele se curou e não teve mais a gagueira. Então ele chegou aqui muito estressado, muito preocupado, muito novo e muito estressado com o trabalho. E aí o professor foi vendo nele, né, ele praticando a seriedade, foi começando a chamar ele para estudar mais, se aprofundar para se tornar professor. E eu sou muito grato ao João, porque assim, na verdade, eu fiquei fazendo essa reflexão nesses 60 anos que o João teve aqui, ele sem dúvida foi o professor que mais deu aula, que mais esteve presente na academia, muito mais até do que o professor Hermógenes. Olha que interessante, porque o professor viajava muito, dava muito congresso, muita palestra, mesmo quando estava no Rio, às vezes estava com algum compromisso fora da academia, né? Mas o João esteve aqui o tempo todo. Então você imagina, 60 anos dando aula de yoga, tinha épocas, até pouco tempo atrás, um ano e pouco atrás, segundas e quartas ele dava 8 aulas por dia. Para quem dá aula sabe que é muito, 8 aulas num dia. E ele mantinha a energia dele, mantinha o trabalho, não faltava, não, sabe? Então, isso é o que o yoga pode fazer com a nossa vida. Transformar a nossa vida com propósito, com saúde, com objetivo, com compromisso, mas de uma maneira leve, suave, amorosa. O João era assim, todo mundo aqui deve ter cruzado com ele em algum momento, alguns foram alunos muitos anos dele e sabem, sabe, do sorriso, da palavra, do carinho que ele tinha com qualquer pessoa, né? E aí, de novo, um exemplo, nunca foi à Índia. O professor João nunca foi à Índia, 60 anos de yoga, nunca foi à Índia. Então ele quebra também o mito de que para eu ser professor de yoga ou para estudar o yoga, eu tenho que estudar com um mestre indiano, ou eu tenho que ir para a Índia, ou eu tenho que fazer... Não. O yoga do professor é o mesmo yoga do professor Hermógenes, possível para todos nós. Outra coisa interessante, era uma pessoa extremamente católica. Então o João frequentava a missa, era amigo dos padres e tal, professor de yoga, ensinava meditação cristã. É outra barreira que ele quebra também. Eu, porque eu sou do yoga, agora eu não sou mais católico. Ou eu tenho que sair da minha religião porque agora eu sou do yoga. O professor sempre foi, até o final, católico, frequentando missa. Então, o yoga é para todos, gente, para todas as religiões. O professor e todos os grandes mestres falam isso. O yoga não é da Índia, o yoga não é só dos indianos. O yoga é da humanidade. E se a gente tem o nosso caminho, que a gente se fortaleça nesse caminho. Agora,
fica, para mim, particularmente, acho que para todos nós, esse exemplo. É possível estar no mundo, viver nesse caos que a gente tem, né, na nossa sociedade e tal, mas se manter equilibrado emocionalmente, equilibrado fisicamente, sem depender de remédio, sem se tornar estressado, que é uma curiosidade do professor João, nunca teve celular. Até o final ele não tinha celular, não queria ter celular. Aí você fala assim, como é que a pessoa sobrevive sem celular? Sobreviveu bem, anos. Nunca comprou um celular. Então assim, era muito diferente? Não, ele optou por manter a vida dele menos estressada, né? E viveu bem. Às vezes isso na cabeça de uma pessoa, mas isso é muito radical. Não, era a opção dele. Ele também não falava para ninguém não ter. Era a escolha dele. Então, são pequenas escolhas que a gente pode fazer na nossa vida para simplificar também. Estou dizendo aqui para ninguém ter celular, não ter celular, não é isso. Mas utilizar de maneira mais consciente, mais sábia. Deixar o celular, às vezes, um pouco de lado mesmo. Esquecer ele um dia em casa, esquecer no trabalho, sabe? Sair para viajar um fim de semana, deixar o celular e ir para um lugar que não tem internet. Gente, a gente não consegue, hoje em dia, se imaginar, né? Sem internet, sem telefone. Mas quando você está num lugar que não tem internet, que não pega telefone, nossa, o dia parece que tem 48 horas. Você dorme cedo, acorda cedo, disposto, sem estresse, sem preocupação. Então, tem alguns retiros, eu mesmo fiz um de meditação, Vipassana, você fica 10 dias em silêncio, sem celular, sem telefone, sem contato telefônico. Mas isso é demais, Thiago. Mas, assim, de novo, são escolhas, mas parece que é um outro... Você entra num outra bolha, assim, de um outro tempo. Você vive num outro tempo, né? Muito mais consciente, muito mais ligado à natureza, muito mais consciente de si mesmo. Então, a tecnologia tem coisas maravilhosas, mas a gente precisa saber equilibrar esse uso. E o professor, de novo, dando um exemplo. Então, é assim, eterna gratidão ao professor João e que a gente continue aqui no Instituto, seguindo os ensinamentos do professor Hermógenes, agora também do professor João, e tentando viver esses exemplos na nossa vida. Isso que é o mais bonito de um mestre, né? Apesar do professor Hermógenes e o João não gostarem de ser tratados como mestre, o mestre é isso, é aquela pessoa que te mostra um caminho, que vive esse caminho. Muito mais do que fala, ele vive. E ele vive e mostra que dá resultado. Então, o mestre, ele aponta o caminho, mas é muito mais bonito quando ele já caminhou e pode falar, olha, esse caminho aqui eu fiz e ele dá certo. Vem por aqui comigo que ele dá certo. Então, é lógico que a gente tem que manter a nossa consciência, o nosso discernimento, mas essas pessoas, elas dão um exemplo, dão um testemunho vivo de que é possível viver a filosofia do yoga 24 horas por dia. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Eu hoje mesmo estava aqui na turma de sexta-feira fazendo uma conta rápida, né? O pessoal pratica sexta-feira só. Sexta-feira, 4 sexta-feiras por mês, né? 12 meses, 48 aulas, né? Por ano. Se a gente fizesse todos os dias, em 1 mês e meio, já teria dado mais 1 ano do que 1 ano de prática de sexta-feira. Então, olha como a gente às vezes fica meio desigual. Eu quero praticar yoga, eu quero praticar meditação para encontrar minha paz, para controlar o meu estresse. Mas eu quero fazer isso 1 vez por semana. O resto da semana inteira eu esqueço o yoga, esqueço o controle do estresse e levo uma vida muito agitada. E aí é difícil. Como é que você vai controlar, né? Tantas horas que você tem na semana contra 1 hora para aprender a relaxar, contra 1 hora para aprender a respirar. É por isso que o professor Hermógenes falava, tem que fazer em casa, tem que praticar em casa, tem que colocar em prática todo dia. Porque senão dá um efeito, é lógico que dá. Como eu escuto aqui dos alunos, sexta-feira é o melhor dia, sai daqui da meditação, da aula, poxa, adoro esse dia, meu dia preferido da semana.
Mas e os outros dias, por que também não são preferidos? Por que também a gente não procura esse caminho? Por que a gente não pratica? Então a gente sabe que dá certo, a gente gosta, mas muitas vezes a gente se auto-sabota. A gente coloca 1000 coisas na frente. Aquela história que eu também sempre falo, né? A gente coloca 10 prioridades na frente. E aí, de novo, se tudo é prioridade, nada é prioridade. Hoje eu tenho 10 prioridades para resolver. O que é prioridade? Não é mais prioridade. Porque prioridade é uma coisa que eu coloco em primeiro lugar, aquilo ali é o mais importante. E hoje, gente, com a sociedade que a gente está vivendo, a nossa prioridade tem que ser cuidar da nossa saúde física, mental, espiritual, emocional. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, emocional, espiritual, a gente vai adoecer. A gente vive numa sociedade que, infelizmente, é uma sociedade doente. Thiago, você está sendo pessimista. Não, são os fatos. Quanto mais a medicina... É uma contradição, né? Quanto mais a medicina avança em tecnologia, em medicamento, mais a sociedade está doente. Mais os transtornos aumentam, ansiedade, depressão, estresse. Então, quanto mais tecnológico, ou mais produtivo, ou mais economicamente ativo a sociedade se encontra, mais a doença está crescendo, como deveria ser ao contrário, né? Então, é essa questão. Se a gente coloca tudo em primeiro lugar, o meu trabalho é a primeira coisa. Primeiro o trabalho, depois a família, depois isso, depois aquilo, depois eu vou cuidar de mim. Uma hora essa conta não vai fechar. E aí a gente vê a quantidade de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, né? Várias outras, né? Fibromialgia, enxaqueca, câncer, tudo isso, muitas vezes, causados por o nosso mal administração do nosso estresse, pelas nossas más escolhas, hábitos de vida ruins. Eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu trabalhei 4 anos com um paciente com câncer e uma coisa que me deixou muito impressionado que os médicos falaram lá, 80% dos casos é ligado a má hábito de vida, mau estilo de vida. 80% dos casos de câncer. É muito maior do que a genética. Então, a gente está, se não se cuidar, procurando a nossa própria doença. E aí o yoga vem no caminho oposto. Para, respira, olha como você está pensando, olha o que você vai falar, não seja tão reativo, observe mais, não se apegue tanto às coisas boas ou ruins, porque elas vão passar, né? Então, e por isso eu acho que hoje o yoga é fundamental. Acho que não deveria nem ser mais escolha, acho que é uma coisa que passa a ser quase que uma obrigação. Porque a gente cuida no yoga da saúde do corpo, da saúde da mente, da saúde do espírito, das nossas emoções. Muitas vezes a gente não sabe lidar direito com as emoções e isso adoece a gente, né? Quando a gente está com raiva, quando a gente está enfesado, né? Essa palavra é engraçada, enfesado. É porque eu estou cheio de fezes, né? É que eu estou cheio de coisa ruim dentro de mim, eu estou enfesado. E isso é um veneno. E a gente vê pessoas que vivem assim 24 horas por dia. Irritado, chateado, reclamando, brigando com todo mundo, reclamando da vida, reclamando de tudo. Como que vai conseguir uma vida saudável? E aí, de novo, o yoga fala, hoje mesmo eu li um pensamento do professor que fala, né? A nossa vida, a nossa educação só vai mudar se a gente procurar uma vida com mais verdade, com mais retidão, com mais amor, com mais brandura com os outros e com a gente mesmo. Então, o que o yoga vem ensinar é o caminho das pedras. Esse texto do Yoga Sutra, ele vem mostrar para a gente exatamente o passo a passo que a gente tem que ir dando para ir modificando. Agora,
Para modificar realmente, a gente precisa repetir, precisa fazer sempre. A meditação, o yoga, ela só tem efeito, está dito aqui, a gente já leu, já estudou e vai reler, prática constante por um longo tempo. Muita gente vem e faz yoga, faz 1 mês, 2 meses, aí sai falando, não, o yoga não me ajudou não serviu para mim. Não vai servir. Não vai servir vir fazer 4 aulas e ir embora. Vai servir se você vier fazer aula, fizer em casa, fizer 6 meses, 1 ano, 2 anos, aí você começa a sentir. Mesma coisa a meditação. É lógico que meditar de vez em quando é melhor do que não meditar. Mas quando você começa a construir uma prática mais longa, mais constante, aquilo sim vai começar a transformar a sua vida e às vezes de maneira que você nem percebe. Você vai fazendo a meditação, vai fazendo yoga e aí numa situação que você já sabe que aquilo ali ia te irritar, mas naquele dia não te irritou. Naquele dia você não se exaltou. Você pensa assim, nossa, o que está acontecendo? Às vezes a gente nem percebe, mas é porque a gente está praticando, a gente está fazendo a meditação, ou tentando, né? Praticar, tentando fazer a meditação. Tinha um mestre na Índia que falava isso. Não fica se perguntando muito, faz. Pratica, que as coisas acontecem. Não tenta ficar racionalizando muito, não. Faz. Agora, muitas vezes a gente não faz e aí fica se dando desculpa. Não, isso não serve para mim, eu sou muito agitado, eu não tenho tempo. A gente sempre arruma uma desculpa, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho muito, tenho muita coisa para fazer. Não, meditar não é para minha natureza, eu sou uma pessoa mais agitada, mais ativa. Tudo desculpa para não ter que sentar e fazer. Então, o que é mais difícil da meditação? A gente já vai para a prática. É sentar. O que é mais difícil da prática? É sentar e fazer. O resto vai resolvendo, o resto vai passando. Agora, você tem que ter esse compromisso. Eu vou sentar todo dia, eu vou fazer um pouquinho todo dia. E aí as coisas vão clareando, tá? Agora, de novo, lembrando o professor João, 60 anos dando aula de yoga, ele morava em Niterói, dava aula aqui às 7 da manhã, não chegava atrasado, não faltava, não ficava doente. Ele era um super-homem? Não, ele era um homem como todos nós, mas levava uma vida pautada nos ensinamentos do yoga, na alimentação do yoga, no tipo de pensamento, no tipo de escolha, até que a gente fala aqui também de vez em quando, né? Das nossas diversões, né? Ou distrações, escolher melhor aonde a gente anda, o que a gente escolhe, tudo isso vai fazendo diferença, tá? Então vamos fazer a nossa prática hoje em homenagem ao professor João Batista. De novo, agradecer muito a ele pelo exemplo de vida e por mostrar para a gente que é possível levar uma vida em paz, com saúde e equilibrado. Então procura uma posição confortável. Em homenagem ao professor João, hoje a gente vai fazer uma meditação cristã. Então a gente vai respirar um pouquinho e vai repetir o mantra que é Maranata. Maranata quer dizer vem Senhor. Existe uma igreja, né, evangélica com esse nome, mas a tradução dessa palavra é vem Senhor. Então a gente respira e quando soltar o ar mentalmente pronuncia Maranata. Inspira. E a gente pode visualizar, a gente repete só mentalmente, e a gente pode visualizar a imagem do grande mestre yoga Jesus na nossa frente. Acendendo a centelha do Cristo, o Espírito Santo no nosso coração. O quanto Jesus ensinou.
colocar o exemplo dele vivo também nas nossas vidas. E quando Jesus fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a mesma verdade do yoga, a verdade que já somos felizes, já somos plenitude. É essa liberdade que a gente precisa. Contentamento. Vamos tentar ficar um pouquinho parado. Lembre-se também daquela orientação que, se tiver vontade de se mexer ou de se coçar, observe primeiro essa vontade. Não reaja tanto, não faça de primeira, observe. E se realmente for muito importante, você se mexe. Se não, apenas observe. E vamos imaginar essa luz do Cristo, essa imagem do Cristo entrando no nosso coração e emanando uma luz para todos os seres. A mesma luz do Cristo, do Senhor, em todos os corações. E essa luz espalha por toda a humanidade. Se você precisar esticar as pernas, estique. Entre um mantra Maranatha e outro, observe o silêncio. A nossa mente vai fugir e nós voltamos para o mantra.
Então vamos terminar nossa prática fazendo aquela prática de dedicar os frutos da nossa meditação para outros seres. Quem quiser fazer imaginando o professor João. Então a gente imagina uma pessoa, pode ser viva ou não, amigo da família, desconhecido, e a gente imagina olhando nos olhos dessa pessoa e repetindo que você se livre de todo o seu sofrimento, que você encontre a paz verdadeira e que você seja muito feliz. Pode ser mais de uma pessoa. Imagine e repita que você se livre de todo o sofrimento, que você encontre a paz verdadeira, que você seja muito feliz. E vamos terminar colocando a mão Namastê. Vamos inspirar, cantar o Om uma vez, 3 vezes chante. Então vamos inspirar. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê.